Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 26 de novembro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Bom, a expectativa do mercado era de uma realização, o mercado realizou, devolveu praticamente todo o ganho de sexta-feira e no final acabou, enfim, agora nessa última hora ele acaba melhorando um pouquinho. E a expectativa é essa mesmo, é a realização, não é reversão de tendência. Então ele deve fechar ainda um pouco melhor para os próximos pregões, enfim, para os próximos 2, 3 pregões, ele buscar essa linha de tendência de baixa aqui. Então a expectativa é, enfim, uma melhora. Eu vou traçar uma linha de tendência de alta. E a expectativa é que o mercado respeite. Vou botar aqui uma cor mais forte, vou botar uma linha mais forte aqui. A expectativa é que ele respeite essa linha de tendência de alta aqui. A gente olhar o SP500, ele realizou bem menos. Puxar um pouquinho mais para cá. Enfim, você vê que ele realizou bem menos, praticamente chegou no primeiro nível, né, primeiro objetivo de realização em 1403,30. Na verdade ele chegou no, praticamente chegou no primeiro nível de realização em 1396,40. Ele fez mínima aqui 1397,70 e volta a melhorar. A expectativa é que ele melhore, enfim, feche melhor, mas diferente do nosso mercado, o SP500 já está bem sobrecomprado em 97%, 96% e já começa a sinalizar a perda da força do movimento de alta. Já começa a sinalizar a perda da força da alta aqui. De qualquer maneira, ele tem uma resistência em 1409 e para o mercado continuar subindo com uma certa tranquilidade, ele tem que romper esse de 1409 aqui. 1409,16, eu vou arredondar para 1409. Ok, aqui na verdade o SP500 já chegou no nível, né, atingiu a linha de tendência de alta, enquanto o mercado brasileiro ainda não. Então, aqui, né, eu até tirei já essa linha de tendência de baixa, que ele acabou. Deixa eu traçar outra vez. Aqui, enfim, ele tinha essa linha de tendência de baixa aqui, que acabou testando, reverteu para cima, já rompeu essa linha de retorno, né? Ele testou a linha de retorno, reverteu, já rompeu a linha de tendência de baixa aqui. E uma resistência, essa aqui é uma resistência forte, ele testa como suporte para continuar subindo. Então essa realização de hoje acabou trazendo um pequeno alívio para o estocástico. Ele pode chegar aqui a 99, enfim, pode voltar aqui antes de começar uma realização mais firme, ele pode chegar aqui nos 1425, 1435, enfim, ou seja, ele tem um objetivo na banda superior de Bollinger. Sai da banda inferior, testa a média das bandas, rompe a média das bandas e aí passa a ter um objetivo na banda superior de Bollinger. Essa é a expectativa para o SP500. O dólar tinha uma expectativa de subir, acabou não acontecendo. Melhora um pouquinho, enfim, o dólar está praticamente no zero aqui, 0,02 de queda só. E aí, enfim, ele continua realizando, testou a primeira retração, quer dizer, testou a forte retração de 50% de Fibonacci, melhora um pouquinho, deixa uma sombra
inferior, apesar do estocástico estar vendido, ele recupera um pouco. A expectativa, enfim, é que com esse candle aqui, tem que ver como é que ele fecha, mas ele já chegou numa retração ótima de Fibonacci. Então, por um lado, ele sinaliza que tem espaço para voltar a subir, apesar do estocástico mostrando que vai realizar. A expectativa com o estocástico realizando significa que o dólar tende a realizar. E o dólar realizando significa bolsa em alta. Petrobras. Acabou devolvendo uma boa parte dos ganhos de sexta-feira. Fechou aqui com padrão de desenvolvimento. Realiza bastante. Agora começa a deixar uma sombra inferior. O papel passa a ter uma compra, rompendo a máxima do último pregão em 19,18. 19,18 para 19,62. Esse é o primeiro trade. Na verdade, esse 19,62 já tem uma resistência até fraca. Então fica 19,18 para a primeira retração de Fibonacci. Ou seja, de 76,4 vem para 61,8. Esse é o trade. Então, rompendo 19,18, ele vem para 19,87. Vale do Rio Doce também recupera boa parte do movimento de realização de hoje. Recupera, né, boa parte das perdas de hoje. Ele chegou a perder toda a perda do dia e agora no final ele deixa uma sombra inferior grande, mostrando que os compradores se fizeram presentes, estocástico comprado e com isso a gente tem aí essa sombra grande. Quanto maior for essa sombra, maior a expectativa do mercado romper os 35. Foi a máxima, era 35,94, 35,95. Isso é uma compra até agressiva. Ainda uma compra agressiva, porque tem a média das bandas, depois tem a retração de 38,2, depois tem a média de 200 períodos. Mas, enfim, apesar dessas fortes resistências, são 3 resistências fortes. Além desse topinho, né, dentro do 35,95, tem 3 resistências fortes. A expectativa é que ela devagarinho venha subir. Ok? O chat está aberto se vocês quiserem postar alguns papéis. Enfim, está à disposição de vocês. Se não, eu vou começar olhando o Bradesco aqui. O Bradesco, pela expansão do estudo Fibonacci, ele tem um objetivo lá nos 36,43. Fecha aqui já o estocástico bem comprado lá em 96, já perdendo a força da alta. Começa a vir para baixo. Forma aqui um padrão de forma aqui uma cruz de Hanami de reversão baixista. Então, se eu abrir um pouquinho mais aqui, a gente vê que agora com o spinning top, uma situação como essa sinaliza a perda da força do movimento de alta, ou seja, a indecisão, sinalizando perda da força do movimento de alta. No primeiro momento ele perde a força da alta, no segundo momento ele ganha força de baixa. Então, se você está comprado no Bradesco, existe uma forte sugestão para trabalhar com stop. Vamos ver Gerdau. Bom, Gerdau forma um Harami de queda também, né? Na sexta-feira o papel subiu muito forte, fechou na máxima do dia, rompeu a banda superior de Bollinger e hoje volta para dentro da banda outra vez. Ele já recuperou
metade das perdas, não das perdas do dia, mas do candle. Que as perdas do dia começam, né, com a máxima de 18,85. Enfim, ele já abre um pequeno gap de 18,75. Então ele já abre com um gapzinho de 10 centavos aqui. Então, se a gente pegar em termos de 18,85 para a mínima que ele fez em 18,36, ele recuperou menos da metade das perdas do dia. De qualquer maneira, deixa uma sombra importante, deixa uma sombra grande e fica a expectativa de uma melhora aí para os próximos dias. Uma compra agora só se romper 18,88, foi esse topinho aqui, 18,85 é Fibonacci. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima, aqui na verdade é o topo anterior. 18,88. Tá aí. Então uma nova compra seria só um P 18,88. Ele fez máxima na sexta-feira em 18,85, mais uma compra só um P 18,88. Estocástico bem sobrecomprado lá em praticamente 90%. Mostra que ainda tem espaço para subir, mas começa a mostrar que talvez ele não chegue de imediato nos 20,70. A expectativa é que ele venha aqui para 19,30, 19,50, realiza e aí volta a subir. Gerdau já foi, CSN despencou hoje, né? CSN a 3, deu uma bela realizada. A gente vê que o mercado vinha numa ascendente, abre com gap também, chega a devolver tudo. Veja que a sombra superior está bem menor do que o movimento está bem menor do que a Gerdau, mas a expectativa é que ele venha fechar um pouquinho melhor do que está agora. 10,33 de último preço, ele pode fechar próximo aí dos 10,40, 10,40, 10,42, a média de 5 períodos. Ele pode fechar mais ou menos nessa faixa aqui para recuperar um pouquinho mais. Mas papel, enfim, uma compra agora conservadora, só são os 10,80. Na verdade, 10,78. Se a gente mexe no. Aqui 10,78. O ponto negativo é que tem a média das bandas pouco acima, em 10,91. Então o interessante seria ele continuar realizando. Testa agora aqui os 10. Aí seria perfeito. Porque ele testa fora, volta a subir, vem, faz o W do John Bollinger, né? Vem, sobe, cai, volta a subir, ou seja, faz o W. E aí sim, ele rompendo a média das bandas, ele vai buscar a banda superior na casa de R$12. Então o ideal é que ele viesse a realizar para formar a figura de reversão, né, para montar a estratégia de reversão pelas bandas de Bollinger. Uma compra conservadora, uma compra agressiva seria rompendo 10,78. Com essa realização, se ele vier a 10, certamente a média das bandas já vai estar abaixo dos 10,78. Então uma compra conservadora seria rompendo 10,78 e a média das bandas de Bollinger. Tá certo? Então existe um desejo pela própria configuração, né, das bandas de Bollinger, de que ele venha a realizar para depois voltar a subir. É o primeiro movimento de queda, primeira realização para depois voltar a subir. Próximo papel, BTOW. Bom, o BTW junto com o resto do mercado realizando, né, e tem a expectativa que venha realizar mais estocástico
ainda está sobrecomprado, mas já abriu venda. Ele já vinha sinalizando a perda da força da alta e agora começa a ganhar força de queda. Então eu já tinha sugerido um stop aqui na casa dos R$ 12 mais ou menos. Ele está em 11,93, tem uma expectativa de continuar realizando. Se ele fechar na mínima do dia, ele faz um martelo invertido, uma estrela cadente, né, na verdade, sinaliza realização. Deixa eu só ver uma coisa aqui no Ishimoku. Ainda tem espaço para realizar. Então a expectativa de BTW é que venha a realizar. Pão de açúcar. Essa figura aqui é meramente decorativa. Não é nenhuma figura pela teoria de Dow, tanto que eu já vou tirar aqui essa linha de tendência de alta aqui para não confundir. O ponto fundamental é que ele está numa área de deriva. Vou tirar aqui. Ele está dentro de uma área de deriva. Deixa eu botar um pouquinho mais forte aqui também. Pronto. Está numa área de deriva. E rompendo esses 93,24, fez hoje 93,27. Deixa eu ajustar aqui, arredondando 93,30. Seria uma compra. E aí a gente já sabe, a gente pega, mede a distância entre suporte e resistência, projeta para cima. Aí ele tem aí um objetivo em torno de 97,10. Deixa eu ver aqui, a resistência aqui está em 96, 97. Então tá aqui, ele com 93,30 seria uma compra, né? Rompendo 93,30 seria uma compra. O objetivo é 97. Estocástico comprado em 77%, mostrando que tem espaço para subir. Mostrando que tem espaço para subir. Ok. O stop aqui. R$93,30 para 97. Esse é o primeiro objetivo de alta, né? Dá R$3,96 de alta. R$93,30. Enter. 1,8%. 91,62 é stop para essa compra. Então tá aí, Pão de Açúcar. Próximo papel, Uzi Minas. Isso aqui o Minas veio e realizou um papel que não quer realizar, né? Realizou. E agora já recuperou boa parte das perdas, praticamente toda a perda, né? Já zerou as perdas todas. De qualquer maneira, a gente tem que trabalhar com o stop. O stop então seria essa linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta aqui. Os Minas agora está no 0 a 0. Eu vou começar a limpar alguns dados aqui atrás.
O objetivo permanece 11,95, uma nova compra que eu não acho interessante. Tem uma pequena divergência de topos aqui, mostrando uma sinalização. Se ele fechar na máxima do dia, ele forma um enforcado, que é uma figura de reversão baixista. Então tem um nível de stop nessa faixa aqui de 11,40. Esse é o stop de papel. Ok? Primeiro objetivo está aqui, 11,30. Objetivo de queda primeiro 11,30. Segundo objetivo, média das bandas de Bollinger, que está agora em 10,78. Mas 11,30 é um objetivo que deve chegar com uma certa tranquilidade. BVMF3. O BVMF é um papel que achou aqui na retração de 76,4 de Fibonacci um suporte. Achou um suporte aqui, falta uma figura de reversão. Ele tinha fechado com o Harami. No último pregão confirmou parcialmente. Fechou com um martelo de reversão altista, que acabou não confirmando hoje. Hoje está formando algo parecido com o spinning top. Tem que ver como é que ele fecha. Mas se ele fechar próximo das máximas, ele fecha com um candle que lembra um martelo de reversão altista. Lembra porque a sombra inferior é pequena. O corpo da sombra tem que ter o tamanho do corpo, tem uma relação com a sombra inferior. A sombra inferior tem que ser pelo menos duas vezes o tamanho do corpo, como a gente viu nesse caso aqui. Se a gente olhar aqui, o corpo tem 3 vezes o tamanho da sombra. Perfeito. Se ele fechar um pouquinho mais para baixo, ele fecha com o spinning top, que é um candle de indefinição. Ele não sinaliza a perda da força do movimento de queda nesse caso aqui, porque ele já perdeu a força da queda. Fica então a expectativa da formação de um candle de reversão altista. Ok? Uma compra agressiva seria rompendo 12,64 no próximo pregão. Eu esperaria o rompimento só no próximo pregão. Mesmo que ele vai fechar hoje acima de 12,64, eu esperaria uma compra no próximo pregão só. Suzano. SUS B5. Abriu, realizou. Eu até imaginei que ele pudesse vir testar os 5,97, 6 reais. Não aconteceu. Enfim, ele fez mínima em 6,12 e já reverte, rompe o topo anterior de 6,26, reverte em alta, fez máxima em 6,37, agora 6,32. O objetivo de Suzano é buscar 6,85. Ponto negativo, o estocástico já bem sobrecomprado em 94%. E aí fica aí essa expectativa, né, de uma realização antes dele subir. Ou seja, ele pode chegar lá em 2 movimentos. O que significa chegar lá em 2 movimentos? Ele sobe, rompe como de fato já rompeu essa resistência,
sobe um pouquinho mais, realiza para depois voltar a subir e atingir os 685. Isso que é em dois movimentos, movimento um para baixo e 2 para cima. Então ele realiza no primeiro momento para depois expandir no segundo. O estocástico em 94,5, né, com uma clara sinalização da perda da força do movimento de alta. E quanto maior for a sombra superior no candle de hoje, maior será a probabilidade de uma realização nos próximos dias. Então ele tem objetivo no 685, mas pode realizar antes de chegar lá. Eletrobras, Elet 6. O que eu acho de Elet? Gabi, eu nunca acho. O gráfico é que me diz. O lado fundamentalista desse papel é o pior possível. O lado fundamentalista diz que é para ficar fora de uma compra. Ele teve um repiquezinho de alta, fechou aqui com uma estrela da manhã. A expectativa era de um repique de alta, ele fez esse repique de alta, acabou deixando uma sombra superior. Hoje o setor elétrico como um todo melhora um pouquinho, mas ainda não está bom. E hoje já devolve, ele abriu contra o gap, tem uma sombra superior muito grande. Eu não sei até que ponto vale a pena estar posicionado. Apesar do estocástico, né, estar sobrevendido, fim lá em 9%, abrindo compra, né, eu já estou poluído pelo lado fundamentalista. Né, na semana passada, o nosso analista do setor já disse que era um papel com péssimos fundamentos. Tanto é que, bom, se eu botar no gráfico mensal, só para a gente ver o tamanho da queda, aqui. Papel que sai, fez máxima 29,35 e está em 8,17 agora, fez mínima em 7,05. Não tem um fundamento muito ruim para isso aqui acontecer. Tem um fundamento muito ruim. O papel, como eu disse, 29 percentualmente, aqui 29,35. E agora melhorou inclusive um pouquinho, né? 8,17. Quando você fala, ele está vindo para baixo. O papel caiu 72%. Não pode ter fundamento bom. Eu não recomendo esse papel. Graficamente, mataram o papel. Ou seja, para o papel subir, se o papel subir, voltar para os 29, 8, 17, o papel tem que subir mais de 300%. Tem que subir 260%, sei lá. Eu não acho que é bom. Pode ser só um repique de alta para voltar a realizar. ALL. Então, esses papéis, né, Eletrobras, por exemplo, é aquela mesma situação. Se você está num posto de gasolina, a gasolina, sei lá, tá R$ 2,99, R$ 3.
Gasolina está R$ 3. E você vê um posto de gasolina vendendo uma mesma gasolina, ou teoricamente, né, vendendo gasolina, teoricamente vendendo a mesma gasolina por R$ 1. Você vai botar gasolina no seu carro por R$ 1? Eu não ponho, não. É para desconfiar. Então, ela já valeu 29, tá uma pechincha, R$ 8 eu vou comprar. Para ela ter saído de 29 para R$ 8, é porque alguma coisa muito ruim aconteceu com esse papel. Mataram o papel, né? Essa que é a verdade. Acabaram de sepultar o papel. O papel, né, que está no mercado há muito tempo, mataram o papel. Ok? Então vamos ver a LL. A LL é a mesma coisa. Um papel que estava aqui a 9,77. E agora ele vem aqui para 8. Já teve pior. Ou seja, complicado esse papel. O papel caiu 16%. Ou seja, esse papel antes de uma figura. A expectativa é o quê? Que ele continue caindo. Não tem divergência de fundo, ele está sobrevendido, começando a melhorar. Na verdade, não tem, não. Tem uma divergência de fundos. Ele está começando a melhorar. Esse fundo com esse, existe uma divergência. Ou seja, quando ele fez esse fundo aqui, o indicador chegando a um determinado nível. Eu aqui a 6, por exemplo, 6,22. E ele fez agora um fundo bem abaixo do fundo anterior. Ou seja, o papel fez fundo aqui a 8,30. Ele veio aqui a 6, em torno de 6 e qualquer coisa. 6,22. Ele fez um fundo a 8,03. E o estocástico a praticamente 13, 12, 90 e qualquer coisa. Então tem uma divergência de fundo aqui, que sinaliza uma reversão. No último pregão, nos dois últimos pregões, ele sinalizou com uma figura de reversão. Ele fez aqui um enforcado de reversão altista pelo gráfico japonês. Na sexta-feira ele fez um doji, que forma uma cruz de Hanami de reversão altista. E hoje ele abre com gap para baixo e desfaz essa figura de reversão. Essa figura aqui foi anulada com esse candle de baixa. Agora, para recomendar uma compra, significa que uma figura ou outra figura de reversão tem que ser formada antes de você entrar comprando esse papel. Antes disso, nada feito. Ok? Então é um papel, se você está comprado, trabalha com stop. 805 é um stop daqueles que, se cair, se perder, sai fora, porque pode vir bem mais. Se você está fora, fique fora. Uma compra por esse papel, por enquanto, não antes de romper 8,60. Gafisa. As bandas de Bollinger dizem que o papel perdeu completamente a volatilidade. Quando elas fecham assim, perde volatilidade. Quando o papel abre volatilidade, quando o papel começa a se mexer, as bandas abrem. Então ela perdeu volatilidade, ele perdeu o movimento, né? E a média das bandas está exatamente no meio do caminho. Ou seja, é um papel que sinalizava uma melhora, hoje já devolve tudo, ou seja, traz uma neutralidade para o papel. Precisa fazer uma figura de reversão antes de entrar, antes de que a gente possa recomendar qualquer tipo de compra. Então, as bandas fecham, a volatilidade, não é porque elas fecham que a volatilidade diminui. Pela volatilidade ter diminuído é que as bandas fecham.
ok? Então também é um papel para ficar fora. Pecar deu compra? Não sei se deu compra não, vamos ver. Pecar dando compra, mas o ideal é esperar. Bom, você pode até comprar hoje, mas o ideal é esperar o próximo pregão, uma compra um pouco mais conservadora. E aí não é mais 9,30 e passa a ser 9,45, foi a máxima do dia, 9,48, enfim. A máxima de amanhã, a máxima de hoje, o rompimento amanhã da máxima de hoje é que determina o preço de compra para o papel amanhã. Eu não compraria hoje. Eu esperaria um pouquinho. Ele está numa área de deriva. E não custa nada ser um pouquinho conservador. Enquanto a gente fala aqui, o Nasdaq já positivou, 0,28 de alta. Peraí, deixa eu ver se é o Nasdaq ou se é o futuro. É o Nasdaq 0,06 de alta. Positivou. O Dow Jones, que é hoje uma bolsa secundária com 0,55 de queda. E o S&P 500, 0,44 de queda. Então o Nasdaq hoje é a principal bolsa dos Estados Unidos. Depois veio o S&P 500. Depois, em último lugar, o Dow Jones. Dow Jones e S&P 500 bem negativo. Dow Jones com 0,54 de queda, S&P 500 com 0,44. A Europa fechou toda em queda. E vamos ver se o nosso mercado aqui, se o S&P 500 consegue fechar em alta. A gente fecha às 5 horas da tarde, o S&P 500 fecha às 7, ou seja, tem 2 horas pela frente. Pode muito bem realizar, pode muito bem reverter essa queda. Vale manter uma compra em Vale? Vale. Porque Vale devolveu todo o ganho de sexta-feira e já recuperou todo o ganho de sexta-feira. Nesse exato momento, Vale com 0,11 de queda. 0,11. 0,11 de queda. Ele fez máximo aqui nos 35,95. Tem várias resistências pela frente, mas vale a pena. Estocagem comprado, enfim. Vale a pena. Tudo para cima. Ok? Mais algum papel? Tem um papelzinho aqui, Ambev. Papel que já subiu muito. Hoje aqui. Vou limpar tudo aqui. Melhor entrar aqui nesse aqui primeiro. Olha só, ele faz aqui um harami ou uma cruz de harami de reversão. Cruz de harami, que é figura de reversão. Aí pode ser um harami, uma cruz de harami. Depende de como ele vai fechar. Se ele fechar na mata do dia, pode ser um enforcado, que é a figura de reversão. Voltando para o nosso template, a gente vê aqui
Deixa eu limpar aqui de qualquer maneira. Olha aqui, ele já está lá sobrecomprado em 94%, começando a sinalizar a perda da força da alta. Ele pode formar uma figura de reversão, realizar um pouquinho para depois voltar a subir. Veja que o papel está dentro de uma grande área de deriva. Ele pode realizar para depois voltar a subir. Pelo gráfico mensal, o papel já está lá no topo, formando aqui um enforcado de reversão baixista com divergência de topo. Essa é uma grande divergência de topo aqui. Isso aí é uma sinalização de que pode pode ser que ele dê uma realizada. Então, a Ambev, sugestão de trabalhar com stop. Itaúsa. Foi que ela rompe a cabeça do pivô, 2 candles para cima, hoje já devolve tudo, por enquanto formando aqui um harami de reversão baixista. Estocástico sobrecomprado em 92%, abrindo venda. Se perder 9,40, que é o topinho anterior, seria uma venda ou 9,40, ou se vier abaixo de 9, fizer uma mínima abaixo de 9,40, perdendo a mínima de hoje, amanhã seria uma venda. Veja que tem a média de 200 períodos aqui, que atua como forte suporte. Então ele pode bater aqui, pode derivar um pouquinho aqui antes de uma realização. Mas se a gente pegar aqui ele puro, a gente vê que o papel está numa tendência de alta, um topo de fundos consecutivos mais altos. Deixa eu gravar isso aqui, não sei porque que ele não grava. Pronto. Vou botar aqui dessa outra forma. Algo parecido com isso. Porque ele está numa tendência de alta. Topos, 3 topos consecutivos mais altos, 3 fundos consecutivos mais altos. Sendo esse topinho, esse fundo aqui secundário. De qualquer maneira, topo de fundo consecutivos mais altos. A expectativa é que ele venha, dependendo da velocidade que ele for realizar. Normalmente é rápida, mas a expectativa é que nos próximos 2, 3 pregões ele venha aqui pelo menos a 9,20. Aí eu vou jogar um Fibonacci de 2 formas aqui, pegando a mínima do movimento e a máxima do movimento, mostrando que ele tem uma retração de 38,2 em 9,16. Se eu pegar agora esse último movimento de alta, peraí que foi demais. Se eu peguei esse último movimento de alta, a gente vê que ele tem a retração de 50%, está em 9,24, retração de 61,8 está em 9,15, ou seja, ele pode vir aqui, enfim,
Aí depende do grau, como eu disse, da agressividade da queda. Se ele vier forte para baixo, ele rompe os 9,15. A expectativa é que ele venha, seja independente da velocidade que ele venha para baixo, a expectativa é que ele venha respeitar essa linha de tendência de alta para reverter para cima. Ok? Nelly, no final a gente sempre dá uma geral entre completo e vale, tá? A gente começa a nossa, seja o call da manhã, o call da tarde, com índice à vista, índice futuro, o SP500, Petro e Vale. No final do dia a gente dá uma outra geral. No final do nosso call a gente normalmente dá uma geral outra vez nesses papéis. Ok? Banco do Brasil. A gente até ganhou um troco hoje, 2%. Quando ele rompeu aqui, a gente disparou uma compra. Se você não está recebendo a compra, né, os disparos que a gente faz, você tem que se habilitar para receber. Ou seja, você pode receber por telefone, no seu celular, você pode receber estando com a plataforma aberta, com o Shark aberto, você recebe uma sinalização e você vai ver algo parecido com isso daqui. Você vai ver algo parecido com isso daqui. Tá certo? Ele vai te dar todo o histórico das recomendações que nós soltamos. Tá? Então aqui, ó, analista recomenda compra, rompendo 21,70, objetivo de tanto e stop de tanto. Já te dá ponto de entrada, objetivo e stop. Então, se você não está recebendo isso, você tem que se cadastrar para receber. Então, o objetivo aqui pela teoria de Dow, ele tem esse topinho aqui, né, que é um gap, inclusive, a ser fechado. Descreve lá como é que o pessoal se cadastra para receber os nossos calls. Tá certo? Se eu botar aqui no nosso template padrão, aqui em algum lugar aqui ele tem, acho que foi 22 de 40, né? 22 de 30 foi o, como ele mostrou aqui, 22 de 30 não foi esse aqui, qual foi? Ah não, desculpa, espera aí. Aqui, 22 de 30 foi o primeiro objetivo, 22 de 40 o segundo objetivo. Deixa eu ver aqui, o Ishimoku, amanhã a palestra é sobre Ishimoku. Então aqui ele realizou bastante, né? A gente saiu fora do papel a 22 de 15, ele tinha batido 22 de 30, enfim, quando ele veio um pouquinho para baixo a gente pulou fora. Mercado todo realizando bastante,
O papel explodiu para cima. Eu falei, bom, 2% tá excelente. Ganhou a semana. E aí ele vai e sobe um pouquinho mais. Depois disso, fez uma nova máxima nos 22,36 e agora 21,96. Deixa uma sombra superior. Interessante é que ele venha diminuir essa sombra daqui para o final do pregão para deixar uma sombra mínima. Caso contrário, sinaliza que os compradores perderam a força do papel, os vendedores dominaram e a expectativa para amanhã é de realização. Ok? O Pedro vai botar aí o... Então põe aí. Seus Minas hoje... Não, os Minas não, Semig. Ele chegou a subir, né? Não deu compra. A gente sugere uma compra conservadora, ele rompendo 25,60. Aí veja que ele está numa tendência de baixa. O topos consecutivos mais baixos, fundos consecutivos mais baixos. Faz um fundinho duplo aqui de reversão altista. 2 candles fortes, deixa uma sombrinha um pouquinho maior do que o desejado. E hoje faz um spin top de indefinição. Sinaliza fraqueza, ele sai da banda inferior. E olha aqui o W do John, ó, perfeito. W do John. Vem para baixo, olha só, abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro. É uma sinalização de reversão altista. Não confirmou essa reversão. Aí ele faz um fundo duplo, né? Ele trabalha fora da banda, volta para dentro da banda, sobe e volta para dentro da banda, realiza outra vez, só que ele realiza respeitando a banda inferior de Bollinger. Pela teoria de Dow, tem um fundo duplo aqui, ele tem um W, né, que muita gente chama fundo duplo de W. Então ele faz aqui um W, né, o de Bollinger chama de W, é W mesmo, não necessariamente um fundo duplo. Ele pode vir um pouquinho mais para cima aqui, arma um pivô, enfim. Então ele faz um W aqui, ele vem, sobe, vem para baixo, sobe, rompendo a média das bandas de uma compra com objetivo na banda superior. Perfeito, tá ali. Chegou na banda superior hoje. Banda superior 25,42. Fez máximo 25,38. Ok? Praticamente, né, faltou 4 centavos. Chega no objetivo de alta. E agora testa a linha de tendência de baixa. Tá tentando romper essa linha de tendência de baixa. Ok? Então, por isso que hoje eu estava dizendo, uma compra para esse papel só se romper 25,60. Ele foi e devolveu tudo. CCRO3. Aqui fez um harami de reversão. Ele fez aqui um spinning top de queda. Spinning top é início de tendência, analisa continuação de tendência. Fechou com um spinning top, fez um harami e veio para baixo. Testou a linha de tendência de alta, testou a média das bandas de Bollinger, melhora um pouquinho. Ou seja, uma venda teria sido... A gente falou desse papel hoje de manhã. Rompendo aqui os 18,61. Ok? Seria uma venda. Ele fez o mínimo aqui,
em 18,37. Chegou no objetivo. 18,61 para 18,37. Ele caiu quase 1,30. Né? Ele testou a média, testou a linha de tendência de alta e a média das bandas de Bollinger, que chegou no objetivo. E aí volta a subir. Nada impede dele continuar realizando. Se eu pegar esse movimento de Fibonacci, uma das formas de traçar ele é pegar o início do movimento e vai até o topo, independente da trajetória que ele já tenha feito. Subiu, caiu, voltou, ou seja, você pega ele, movimento inteiro. A expectativa é que ele venha buscar a retração de 38,2 na banda inferior de Bollinger nos próximos dias. Uma nova venda. Agora só se romper essa mínima aqui. 18,37. Uma nova venda só se romper 18,37. Ok, mercado já vindo para baixo. Vamos olhar os nossos papéis. Petrobras 18,93, 18,88, vem um pouquinho mais para baixo. Então Petrobras tem uma expectativa de melhorar, só que uma nova compra para esse papel só são 19,18. Vai fechar um pouquinho mais abaixo do último preço, 18,93, 18,86, um pouquinho mais para baixo. Tá certo? Não faz muita diferença se ele vai fechar nos 18,93 ou nos 88, por exemplo. O importante é que ele venha romper 19,18 e aí ele vai ter um objetivo a 19,87. Estocástico comprado. Existe uma grande divergência de fundos aqui. A expectativa é que esse papel comece a subir nos próximos dias. Vale do Rio Doce. Fechou a 35,83. Leilão por enquanto a 35,60. Uma compra para esse papel, compra agressiva para Vale, será rompendo 35,95. Estocástico comprado em 58%. Veja que tem várias resistências aqui, média das bandas, retração de 38,2, média de 200 períodos. Ela pode ter uma certa dificuldade para romper essa faixa de resistência aí. Ok? Então o mercado, rapidamente aqui, o GX fechou 463, 460 para baixo. Itaú 31,60, 31,69 melhora um pouquinho. Itaúsa 9,45, leilão a 9,29. Veja que Itaúsa 9,28 fecha, ou seja, vai fechar fazendo uma nova mínima. A mínima até então foi de 9,39, fechou nos 45, 9,28, 9,29 é o leilão. Abaixo, portanto, dos 9,41, que é um suporte importante. Ok? Aqui BVMF, como é que vai fechar? 12,55 fechou, 12,58 fecha um pouquinho melhor. Gerdau 18,59, 18,44, Gerdau fecha para baixo. O IBR que deram uma socada nesse papel sem dó nem piedade, né? O IBR 4 volta tudo a realizar.
seja uma compra, seria rompendo 8,30, ele fez máximo 8,30, não deu compra, portanto. E vem para baixo, devolve tudo, volta para testar a média de 200 períodos. Ok? Vamos ficando por aqui, 5 horas e 4 minutos. A gente volta amanhã com o nosso call de abertura às 9 horas da manhã. Obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.